O Deus único e verdadeiro, já desde a antiguidade, havia previsto a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós conhecemos as profecias do Velho Testamento, descobrimos que a história do Senhor Jesus já estava na agenda de Deus. E o Senhor Jesus se manifestou na plenitude dos tempos, justamente para cumprir a sua missão no planeta Terra. E chegando aqui, assim o fez. Os evangelhos falam sobre a sua história, a sua biografia e a sua missão cumprida com sucesso como sendo o redentor da humanidade. Já próximo da sua partida, porque ele sabia de que seria entregue às autoridades judaicas e romanas para o sacrifício único e último da redenção da humanidade. Eu quero deixar um texto aqui para nossa reflexão no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 4, 5 e 6, que nos diz o seguinte: Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos versículos anteriores, nós lemos que o Senhor Jesus, além de confortar os seus seguidores, os seus discípulos, ele falava a respeito da sua partida para junto do Pai, de onde havia saído, vindo aqui na terra cumprido a sua missão, mas precisava voltar para as suas origens e se assentar à destra da majestade nas maiores alturas. E ele falava que ia preparar-nos lugar. E aí ele traz esta mensagem dizendo: E mesmo vós sabeis para onde vou. Durante o seu ministério como profeta e como sacerdote, o Senhor Jesus já havia revelado, principalmente para os seus apóstolos, para os seus discípulos, aqueles com quem ele convivia, de que ele cumpriria a sua missão, mas voltaria para se assentar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, à destra da majestade celestial nos mais altos céus. E ele dizia que os seus seguidores sabiam para onde ele ia e conhecia o caminho. Este caminho, certamente, no momento em que Jesus se referia, dizia respeito aos seus ensinamentos, a tudo que ele já havia transmitido como fundamentos de uma nova aliança de Deus com a humanidade. E alguém, quem sabe por falta de fé, porque Tomé é conhecido nos evangelhos como alguém de pouca fé, alguém que não tinha maturidade espiritual e estava sempre duvidando. E o Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Certamente
estas dúvidas pairam sobre a mente e o coração de muitas pessoas que nos dias de hoje até pensam, sentem em seus corações o desejo de servirem a Cristo, de seguirem a Cristo, mas vêm sempre as dúvidas sobre o caminho. Aí o Senhor Jesus, tirando as dúvidas de Tomé, mas também daqueles que nos dias de hoje são visitadas essas pessoas pelas dúvidas, pela falta de fé, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus, como o caminho, é representante legítimo do reino de Deus. Nós sabemos que o Mestre amado, ele veio para implantar uma nova aliança de Deus com a humanidade. Os judeus que faziam parte dos apóstolos primitivos e os discípulos primitivos do Senhor Jesus eram todos judeus. E o que nós aprendemos com o Velho Testamento e também o Novo Testamento é que os judeus religiosos, eles tinham a lei de Moisés como um caminho de retorno para Deus. Afirmavam os líderes religiosos de que se alguém quisesse ter comunhão com Deus, tinha que seguir a lei como caminho. Agora Jesus, implantando de fato e na realidade a nova aliança de Deus, não só com os judeus, mas com todos os povos do mundo, ele se apresenta como este caminho. Jesus, como caminho, é que todo ser humano tem que andar de acordo com os seus mandamentos, de acordo com os ditames da nova aliança de Cristo. O Evangelho não é mais a lei, não são as tradições religiosas dessa ou daquela denominação, mas sim tudo aquilo que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente Cristo é o caminho, mas ele também é a verdade. Com isso, Jesus quis dizer que existem muitas coisas dentro do judaísmo e das demais religiões, senão na verdadeira religião, que é o cristianismo, que são falsas. Muitas coisas falsas estão por aí. Mas a verdade, como sendo Cristo, é o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que faz com que o mais vil pecador seja mudado em uma nova criatura. Esta é a verdade. E a vida, quando Jesus diz que é a vida, é porque prevalecia a morte. Desde a queda da raça humana, que a morte passou a ser um inimigo terrível para todos os seres humanos. Porque uma sentença foi lançada. Quando Adão pecou, ele herdou a morte. Era um mandamento e uma sentença. A sentença, a morte. Cristo veio e desfez o poder da morte para a vida de todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Por isso que ele diz que é a vida. E para chegar a Deus, o caminho é Cristo, a verdade é Cristo e a vida é Cristo Jesus. Que você possa meditar nesta mensagem. E quero mais uma vez solicitar que você compartilhe esta palavra com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.